Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia. Quero mandar um abraço também para os técnicos e técnicas que estão nos bastidores, trabalhando para chegar a essa programação 24 horas para você. Eu falei que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Olá, Nando, e olá, queridos e queridas ouvintes da Rádio Boa Nova, telespectadores da TV Mundo Maior. Como sempre, é uma alegria e um prazer muito grande podermos estar aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre principalmente o Evangelho de nosso Mestre Jesus, à luz dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Estou mesmo. Muito bem, olha, até vou dar um recadinho para você. Se você quiser ir no YouTube, esse programa, como outros, estão lá já, né? Esse aqui vai estar daqui uns dias. É só você ir lá em RBN/TVMM, e aí você vai procurar lá o playlist do Alvorada. Aí tem lá mais de 500 programas lá para você assistir só do Alvorada, fora de toda a programação. Muito bem, então, olha, nós vamos voltar aqui, né, junto com o Edson, do livro Leis de Amor, pelo Espírito Emmanuel. É um livro que foi psicografado em parceria do Chico Xavier com o Valdo Vieira, né? Eles psicografavam um capítulo num lugar, outro lá no outro lugar, e depois juntavam os capítulos e formavam um livro. E a pergunta que nós paramos aqui fala sobre obsessão, que é o tópico, né? Quinto tópico deste livro. Então, é através de perguntas e respostas, né? A pergunta que foi feita para o plano espiritual, para o Emmanuel e sua equipe lá, onde somos defrontados com mais frequência pelos desafetos do passado, na Terra ou no plano espiritual? Aí a resposta vem: é compreensível que seja na esfera física que mais direta e frequentemente nos abordem aqueles mesmos espíritos a quem ferimos ou com quem nos compliciamos na delinquência, né, Edson? Isso mesmo, né, Nando? E aí, gente, para entender isso, vamos relembrar aqui algumas coisas que eu acho que são importantes. Então, por exemplo, os chamados desafetos do passado são aqueles que frequentemente são chamados por aí de obsessores. E lembrando que a obsessão o quê? É uma influenciação espiritual, mas de alguém que não vai muito com a sua cara. É ou não é? De alguém que não gosta de vocês. Esses são chamados obsessores. Terra ou plano espiritual, Terra ele está falando do nosso planeta mesmo, aqui, quando nós estamos encarnados, né, usando nós espíritos, usando um corpo de carne e osso. Ou no chamado plano espiritual. Nós, espíritos, quando não estamos usando um corpo de carne e osso, estamos usando apenas o nosso corpo espiritual. Neste momento, para nós que estamos aqui encarnados, significa o quê? Nós somos espíritos que estamos usando ao mesmo tempo um corpo espiritual, que em doutrina espírita a gente vai chamar de perispírito, e além desse corpo espiritual e além desse perispírito, também estamos usando um corpo de carne e osso. Então, qual é a pergunta que ele fala? Quando que nós somos mais assediados por esses desafetos, por esses obsessores? Quando estamos aqui usando um corpo de carne e osso, encarnados na Terra, né? Ou quando estamos só com o perispírito no chamado plano espiritual? A resposta que eles dão é
compreensível, é claro, que quando a gente está usando aqui este corpo de carne e osso, essa obsessão ela é mais frequente, né? Essa abordagem que a gente sofre é maior. E aí vamos entender isso. Encarnados, nós não vemos esses chamados espíritos obsessores, esses nossos desafetos. Então, quando eles se aproximam de nós, o que eles conseguem fazer? Influenciar. Então, ele consegue ficar do seu lado, do nosso lado, dizendo coisas do tipo: ah, você não serve mesmo para nada, você é um incapaz, você é alguém que não serve para absolutamente nada, a sua existência é um peso para as pessoas que estão à sua volta, a melhor coisa que você faz é se matar mesmo, por exemplo, né? E estou dizendo isso lembrando que nós estamos aqui no Alvorada, mas num quadro que fala mais especificamente da psicologia e da espiritualidade, né? Então, muitos casos de obsessão que levam a uma depressão, por exemplo, são esses desafetos o tempo todo jogando a tua autoestima lá, sei lá para onde. É ou não é? Dizendo que você não serve para nada, que muito pelo contrário, você é um peso, etc. Como você não está vendo esses chamados obsessores, esses desafetos, você imagina que quem está pensando tudo isso? Claro, você mesmo. É ou não é? Você não está vendo ninguém, logo esse pensamento deve ser meu mesmo. Quando muitas vezes não é, né? Quando muitas vezes esses pensamentos não são seus, são de alguém que não gosta de você, que está próximo de você, cujo objetivo é te fazer sofrer. Então, é muito importante, e por isso que o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos e a psicologia fala o tempo todo de autoconhecimento, de prestar atenção em você mesmo, para você conseguir diferenciar se esses pensamentos realmente são seus, muitas vezes são, né? A gente já falou aqui da tal da autoobsessão. Tem gente que não precisa de ninguém para obsediar, não. Ele sozinho dá conta. Não é? Infelizmente, isso existe mesmo. Agora, na grande maioria das vezes, esse pensamento não é teu. Esse pensamento é de alguém que está de propósito junto de você para te fazer sofrer, para te infligir sofrimento, né? Então, para conseguir se preservar disso, se proteger disso, o princípio fundamental é conhecer-se para saber, para conseguir diferenciar se esses pensamentos são realmente... Você tem motivo para estar se sentindo desta forma? Você tem motivo para estar pensando desse jeito? Se sim, tudo bem, vamos encontrar a melhor maneira de lidar com isso e de resolver, né? Se não, provavelmente esses pensamentos não são seus. Esses pensamentos são de alguém que está querendo fazer com que você sofra. Lembrando que este planeta Terra a que ele se refere aqui é um planeta de provas e é um planeta de expiações. Então, muitas vezes, nós sofremos esse assédio justamente porque nós estamos aqui para aprender a lidar com isso, seja em prova, ou seja, para ver se já aprendemos, né, a nos tornarmos, a trabalhar para sermos melhores, ou em expiação, para buscar reparação. Muitas vezes, buscar reparação especificamente em relação a estes espíritos que não nos querem bem. Então, gente, uma coisa importante, tá? Quando a gente fala de obsessão, a ideia não é você se livrar desse espírito. A ideia é você fazer o que tiver ao seu alcance para transformar esse espírito de alguém que não te quer bem, de alguém que quer te prejudicar, de alguém que quer te fazer mal, em um amigo, em alguém que te quer bem. A única maneira de fazer isso, ou a melhor maneira de fazer isso, é através da prática do bem,
para que você mostre para ele, mostre, não é dizer que você aprendeu, estudou, adquiriu conhecimento. É mostrar através da prática, do exercício da prática, da realização, né? Mostrar para ele que você já não é mais hoje, passado esse tempo, né? Aquele mesmo espírito, aquela pessoa que o prejudicou, né? Você se transformou. E a gente só mostra, a gente não mostra para o outro que se transformou falando que se transformou. A gente mostra para o outro que se transformou sendo, né? Por isso que a doutrina espírita fala o tempo todo, fora da caridade não há salvação. A salvação é, muitas vezes, alguma coisa desse tipo, né? Mostrar para esses espíritos, olha, não adianta pedir perdão, gente. Vamos combinar? Que você nem lembra o que você fez, vai estar pedindo perdão do quê? Não, pedir perdão é muito fácil. Não é pedir perdão, é mostrar para ele, eu não sou mais eu já não estou mais da mesma forma. Eu melhorei. E para isso a gente tem que realmente fazer. Beleza? Entendido? Isso, É isso, né, Nando? então, eu sou aquele que melhorei, aquele que te atraiu e que hoje eu melhorei. Porque a gente chancela muitas vezes para que esse obsessor esteja conosco, né? Não vão falar que ele é o culpado de tudo aquilo que a gente está sofrendo, as coisas que nós muitas vezes encontramos de dificuldade, de desafio, e não consigo porque o obsessor não me deixa. Não, não é bem assim, né? Porque se está junto conosco, tem algum motivo ali que trouxe esse obsessor para próximo de nós, que muitas vezes são as nossas atitudes, as nossas ações, sejam elas pretéritas, como o Edson colocou, sejam as atuais, né? Porque a gente está aí sinalizando a todo tempo, na maneira que a gente pensa, na maneira que a gente age, né? Com os exemplos que a gente pode melhorar e mostrar para essas entidades que a gente está procurando melhorar, né? E o Edson é experiente no trabalho de desobsessão e a gente ouve no trabalho o espírito falar, não, ele não quer me largar, quer dizer, ele vem aqui, ele se afasta, mas aí depois ele volta. Quer dizer, ele atrai novamente. Então, muitas vezes é isso, né, Edson? Com certeza. Nas reuniões mediúnicas, a gente tem prova disso, gente, todas as semanas. Eu participo, vocês sabem disso, de 2 reuniões mediúnicas diferentes em 2 casas espíritas diferentes. E o meu papel nessas reuniões é conversar com estes espíritos. Então, não existem vítimas inocentes. Ninguém é perseguido por, seja lá quem for, à toa. Sempre existe um motivo, né? Você pode até, graças à bênção do esquecimento, não lembrar nesse momento, por estar encarnado, o que aconteceu. Mas se você está sofrendo qualquer tipo de perseguição, existe um momento, um motivo para isso. Está lá, inclusive, né, o Nando falou das causas atuais ou das causas anteriores, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo que fala especificamente sobre isso e explica direitinho, né? Se o motivo não está nesta encarnação, se você não tem, se você não se recorda de nada que justifique estar passando por isso ou aquilo, né, em função de alguma coisa que você fez nesta encarnação, dependente de quantos anos essa sua encarnação tenha, fica tranquilo, está lá atrás, está numa outra. E se a gente não lembra, gente, de novo, é uma bênção. Seria muito difícil lidar com estas pessoas, porque veja, algumas delas estão desencarnadas, são esses espíritos, né? Desencarnados que eventualmente te perseguem, mas muitos deles estão encarnados. E seria muito difícil a gente conseguir buscar trabalhar por esta reparação, conviver de uma forma harmônica, se a gente lembrasse o que aconteceu antes, né? Nós não lembramos
justamente por causa disso. E é em função disso que a gente diz que o esquecimento do passado é uma bênção, né? É uma bênção, é uma oportunidade que nós temos de estar ao lado destes espíritos neste momento, convivendo justamente para reparar. Se não me engano, inclusive, é o objeto da próxima pergunta do livro. Vamos a ela então aqui. Como poderíamos classificar aqueles que em outras existências nos foram inimigos ou de quem fomos adversários e que, no presente, desempenham na base da profissão ou da família o papel de nossos companheiros e de nossos parentes? A resposta vem: são eles as testemunhas de nosso aperfeiçoamento, experimentando-nos as energias morais, quando não lhes suportamos o permanente convívio, por força das provas regenerativas que trazemos ao renascer. Acompanham-nos por instrumentos do progresso a que aspiramos, vigiam-nos as realizações e policiam-nos os impulsos. Veja aí a participação, né, dos entes queridos, das pessoas próximas, até na questão do trabalho. Veja que interessante, que é verdade que às vezes a gente fica meio assim aborrecido ou aborrecida aí com alguma situação, mas muitas vezes é aquilo que pode ser necessário para a gente não perder o rumo aí, né, do nosso, a nossa reencarnação, né, Edson? Então, é isso, né, Nando? E assim, gente, é que qual que é o problema? A linguagem é uma linguagem mais complicada, mais difícil, mais rebuscada, porque essas psicografias, esse livro, por exemplo, é de décadas atrás, né? Então, traduzindo isso, porque você sabe que sinceramente, Nando, eu acho que esses livros todos podiam sofrer uma atualização no vocabulário, sabia? Você pega obras importantes, como a obra, por exemplo, de André Luiz, né, que veio através do Chico, que começa em Nosso Lar, são obras super importantes para a gente entender o que essa coisa do plano, do mundo, do chamado mundo espiritual, etc. Só que como Nosso Lar, por exemplo, se não me engano, é de 1940, a linguagem é bastante complicada. Seria bem interessante, eu diria, fazer uma atualização. Mas o que ele Esse quer dizer aqui, com Edson, esse aqui, por exemplo, é de 17 de janeiro de 1963. olha lá, Veja lá, quase 60 anos, né, atrás. atrás. Ou seja, a linguagem é mesmo uma linguagem um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicada, rebuscada mesmo. Rebuscado é essa coisa de ficar usando uma linguagem bastante antiga, assim, né? Então, só para traduzindo isso para ficar fácil de entender, como é que a gente pode classificar aqueles que em encarnações anteriores foram nossos inimigos, nossos adversários, e que hoje estão ao nosso lado, como familiares, como parentes, como companheiros de trabalho, etc. Gente, é aquilo que a gente sempre coloca aqui, inclusive, nesse nosso quadro, né? Você não está nesta família, você não está neste lugar, você não trabalha neste lugar, você não está junto dessas pessoas à toa, né? Você não tem este pai, essa mãe, esses irmãos, essa esposa, esse marido, esses filhos à toa. Não é por acaso, o acaso não existe, né? Tudo isso é parte de um projeto reencarnatório. Então, antes da encarnação, antes do renascimento, sentaram muito provavelmente juntos, você, aquele que seria seu espírito protetor, e espíritos que gostam de você e que têm um entendimento maior para pensar junto. Escuta, ó, você tem um problema com fulano, com cicrano, etc. Né? Qual que é a ideia? Se transformar em alguém melhor. Qual que é a ideia? Transformar relações
que um dia não foram relações boas, relações de inimizade, relações difíceis, em relações de verdadeiro amor. A única maneira de conseguir fazer isso é renascendo juntos, né? Muitas vezes numa posição de, por exemplo, mãe e filha, né? É melhor, não se fala o tempo todo que a mãe tem por obrigação amar os filhos, inclusive da mesma maneira. Gente, isso não é possível, né? Porque, veja, se um dos filhos, se uma das filhas é um espírito que já existe muito afeto, que já existe muita afinidade, etc., e um outro espírito foi colocado nessa posição justamente para que isso se desenvolva, é natural que não seja igual. E é por isso, você não precisa ficar se sentindo aí culpada, né? Ai, eu precisava amá-los da mesma maneira, mas não é assim, né? Eu olho para uma e eu sinto uma super afinidade, é como se nós já fôssemos grandes amigas há muito tempo. E eu olho para outra, eu tenho dificuldade, não é que eu odeio, mas eu tenho dificuldade. Ela não é fácil. O nosso relacionamento é um relacionamento muito difícil. A doutrina espírita explica isso quando ela coloca desta forma. Por que vocês estão juntas? Justamente para aprenderem a se amar, né? Vocês são espíritos que talvez tenham tido grandes dificuldades de relacionamento. E neste momento reencarnaram juntas nessa posição, por exemplo, de mãe e filha, né? Neste momento, para tornarem-se, para melhorarem a relação, né? Maridos, esposas, irmãos, todos. A gente fala de mãe e filha porque eu diria que é a melhor posição para melhorar a afetividade, né? Se você não gostava, estando como mãe e filha, é meio que uma responsabilidade que você tem, né? De receber esse espírito como uma filha e ajudá-la a se transformar numa mulher de bem, né? Então, é uma das melhores posições para melhorar a qualidade dos sentimentos. Isso vale para todos aqueles que estão ao seu lado. E aí vamos lembrar agora do nosso saudoso doutor Adão Nonato, né? Lembra que ele sempre dizia, esses que vocês chamam de obsessores, na verdade, eles são maravilhosos, porque eles são os nossos personal trainers, né? Eles são aqueles que ficam do nosso lado o tempo todo de olho e nos obrigam a tomar cuidado, a fazer direito, né? E é verdade, gente, é verdade. O grande objetivo de nós estarmos próximos destes espíritos, independente de eles estarem desencarnados, não estarem usando um corpo de carne e osso, ou destes que são nossos parentes, que são nossos companheiros de trabalho e que estão encarnados nesse momento e que a gente considera uma pedra no sapato, não, eles estão junto da gente justamente nos dando essa oportunidade de melhorar a relação. E não se preocupe se você não conseguir, nesta encarnação, transformar esta pessoa num grande amor, tá? Por que não? Porque tudo no seu tempo. Sei lá o que aconteceu antes, né? O que é importante? A gente melhorar essas relações. Pode ser que a gente não consiga ainda, nesta, transformar, né, essa relação que era uma relação difícil numa relação de verdadeiro amor, sabe? Aquela coisa de amar mesmo, de se colocar na frente e proteger de qualquer maneira, etc. Tudo bem, tá? Lembra? Quantas encarnações você tem para conseguir fazer isso? Quantas você precisar, né? Nós temos a eternidade à nossa frente. Então, fica em paz, fica tranquilo. Muitas vezes tem um outro capítulo lá no Evangelho que fala sobre o casamento, né? Por exemplo, não estou aqui, pelo amor de Deus, vou até colocar isso aqui de uma forma bem clara para ninguém sair por aí. Ah, o Edson falou que eu tenho que me separar mesmo. O casamento tá ruim, eu tenho que separar. Não é isso. Muito pelo contrário, né?
Eu diria que o casamento é uma grande oportunidade de você melhorar a tua relação com este espírito que você escolheu para ser seu companheiro ou sua companheira. Agora, existem situações, veja, o objetivo é transformar relações que não foram muito boas em relações de verdadeiro amor. Existem circunstâncias em que ficar junto vai piorar. Se ficar junto vai piorar, então talvez, se você já conseguiu melhorar um pouco, a partir deste momento, seja melhor realmente não ficar junto. Desde que vocês já tenham feito tudo aquilo que estava ao alcance de vocês para ter a melhor relação possível, né? Se, a partir de agora, ficar junto implica em piorar isso, né? Em vez de melhorar a relação, piorar, quem sabe até pior do que era antes de reencarnar, então beleza, então concordo, talvez seja melhor um distanciamento temporário, e temporário porque vai conhecer de novo na próxima? Vai casar de novo na próxima? Com certeza. Essa história, não vou me livrar, não vai se livrar. A ideia é transformar numa relação de verdadeiro amor. Quando a gente quer se livrar, isso significa que ainda não se transformou. Quando a gente se livra, entre aspas, quando a gente ama, não precisa mais, né, ficar renascendo o tempo todo junto. Por quê? Já passa a fazer parte da nossa família espiritual. Quando todos fizerem parte da nossa família espiritual, lembrando que quem é o exemplo para a gente conseguir entender isso? Jesus, né? Todos nós fazemos parte da família espiritual de Jesus. Ele nos ama. Ele nos ama de verdade, né? Aquela ideia que os nossos irmãos evangélicos, né, falam, daquela frasezinha, Deus te ama. Ama, ama mesmo. Ele já ama a todos nós. Nós é que precisamos aprender a amar, especialmente aqueles que nós, neste momento, ainda consideramos como desafetos. Então, eu digo de novo, essa coisa de, me livra dos obsessores, afasta de mim esses espíritos trevosos, inferiores. Não, meu querido, minha querida, de jeito nenhum. Não tem essa de afastar. Pelo contrário, ao invés de você ficar querendo se livrar deles, abrace-os. Aprenda, se ele está do teu lado, ainda que querendo te prejudicar, ele tem um motivo. Se você não sabe qual é, que bom. Se fosse para saber, saberia. Não vai ficar atrás de, sabe, povo que fica querendo ler carta, fica querendo sei lá o quê para saber. Não tem que saber, gente. Se fosse para a gente saber, nós saberíamos. O que a gente precisa é amar. Sem saber o que aconteceu antes, é muito mais fácil na grande maioria das vezes. E é justamente por isso que nós temos a bênção do esquecimento. Certo, Nando? Certo, aí com essas palavras do Edson, a gente já se prepara então agora para o momento de prece, de oração e de vibrações, né? Nada como a gente orar por aqueles que muitas vezes prejudicamos no passado, ou orar por aqueles que estão nos prejudicando ou querem nos prejudicar, porque nós somos todos de uma única família, né? Porque o nosso Pai é o nosso Criador, então nós vamos muitas vezes encontrar dissensões, vamos ter separações, vamos ter conflitos, mas no final a gente precisa se reunir numa única família, né? Que somos irmãos uns dos outros, como Jesus, né, mesmo exemplificou. Ele, né, um irmão maior, mais evoluído, mais experiente. Então a gente vai para um rápido aí momento da prece, não tão rápido, mas sentido, né, com amor, com carinho, e voltamos aí, né, com este livro aqui, Leis de Amor, com os comentários aí com o nosso querido Edson, e prepare aí, né, aquele momento tão bom, reserve um copo de água, um recipiente de água, que no momento que você estiver assistindo esse programa, ouvindo esse programa, os benfeitores vão trabalhar.
Então, vamos para esse momento aí, repetindo, de prece, oração e vibrações. Então, que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a fim de que a gente possa entrar naquelas faixas de pensamento e de trabalho, nessas frequências mais elevadas, a fim de que possamos, de alguma forma, absorver essas boas energias que transitam nessas faixas e que podem chegar até nós, dependendo da sintonia. Porque também em obsessão é sintonia. Sintonia com faixas que muitas vezes nós é que sintonizamos, onde nós colocamos ali, como no rádio, né, o dial, que nós muitas vezes buscamos aquela faixa para ouvir o programa que queremos, assim também acontece na obsessão, quando sintonizamos, quando também abrimos os nossos campos de comunicação mental, por onde muitas vezes nós engastamos nessa situação, nessa questão obsessiva, que pode ser, como dissemos, dos dias dessa reencarnação ou de vidas passadas. Não sabemos, né? Mas importante que não sabemos. Quando o Edson disse que muitas vezes precisamos abraçar aquele que ou que erramos ou que erraram, porque a reencarnação muitas vezes faz sem que nós saibamos e lembremos daqueles corações feridos do passado que vêm no abraço de um bebê, que vem a ser os nossos, o parte da nossa família como filhos, ou como os outros entes queridos que vamos apertando ao nosso coração a fim de que se desfaça, né? Muitas vezes aqueles nós do passado que ficarão só na história e não mais em nós. Por isso, peçamos ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, que tenham misericórdia desses nossos irmãos, incluindo nós também, né, nesta misericórdia, para que a gente possa, de alguma forma, encontrar a paz, a harmonia, o equilíbrio nessas situações de conflitos, de dores, muitas vezes de vingança, de ódio, que ficam e paralisam o espírito, que não evolui e fica no mesmo lugar. Muitas vezes os algozes do passado vão embora porque já reconheceram os seus erros, já se recuperaram e vão embora. E nós muitas vezes nos prendemos às garras e nos prendemos às correntes, nos escravizamos àquela situação e não caminhamos para a frente. Então, Mestre Jesus, mais uma vez, te pedimos a tua bênção para que se rompam essas correntes, que libertemo-nos do mal que nós mesmos plantamos, semeamos e que, embora não quiséssemos, colhemos. Ajuda-nos, Mestre, que a tua paz nos envolva agora, nesta hora e por todo sempre. Que assim seja. Muito bem. E aí, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você rapidinho, falando do Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, Clube da Amigos da Boa Nova. Você encontra informações no site amigosdaboanova.com.br. E também temos telefones de comunicação direta, aqui é o 0800 12 018 38, que é gratuito em todo o Brasil. O fixo 11 24 58 3214 e o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápida aí, ó, o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, essa modalidade de transferência de recursos do seu banco para outro banco. Então, você pode mandar esse recurso através deste número que foi escolhido para o Pix, o 11, que é o mesmo do WhatsApp, 97261 0272. Você pode ser aí uma pessoa que vai promover o bem
através da sua doação, quando essa mensagem da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior possa chegar em tantos outros corações no planeta afora. Muito bem, caríssimo Edson. Vamos colocar aqui, então, a próxima questão, que aí você nos traz aí a resposta. Nós paramos na sexta, né? Questão, né? Então, vamos lá. Quando estaremos realmente em paz com todos aqueles que ainda são para nós aversões naturais ou pessoas difíceis? E aí a pergunta vem: um dia chegaremos a agradecer-lhes a colaboração, imitando o aluno que, incomodado na escola, se rejubila mais tarde por haver passado sob as atenções do professor exigente, né, Edson? Isso mesmo, Nando. Aí, só antes de falar da questão, deixa eu pegar um gancho aqui. Você falou das contribuições, né, para a Rádio Boa Nova, para TV Mundo Maior, e inclusive para as casas André Luiz também. Hoje eu fiz a minha contribuição. E aí, gente, gostaria de falar um pouquinho sobre isso para vocês, porque assim, nesse período de pandemia foi muito, muito difícil para as casas André Luiz. Por quê? Um dos grandes uma das maiores, se não for a maior, né, e mais importante fonte de renda é o mercatudo, né, das casas André Luiz. São aquelas coisas que, de maneira geral, as pessoas doam, nós doamos, e eles colocam lá à venda, são vários pontos de venda, e daí vem, eu diria que uma grande parte dos recursos que mantém. Vocês sabem que as casas André Luiz mantêm muitos deficientes, muitos, mas muitos mesmo, né? Porque você tem aqueles que são internos, moram lá desde sempre, né? E você tem aqueles que vêm todos os dias, dormem lá, moram com os seus familiares, mas os familiares vêm, deixam eles lá no período da manhã, passam o dia e pegam só a noite, né? Isso é inteiramente gratuito. Então, os recursos necessários para manter são muito grandes mesmo. Manter a Rádio Boa Nova, né, para que ela continue sendo essa fonte de informação, levando o Evangelho de Jesus, levando a mensagem. Eu diria que a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior são os maiores meios de divulgação, né, da doutrina dos espíritos, do espiritismo no Brasil e no mundo. Né? Tem muita gente que mora fora do país, que acompanha o que acontece em termos de espiritismo, que participa, né, das várias atividades aí enquanto centro espírita através das ondas do rádio, através da parabólica, né, da TV Mundo Maior. Então, gente, façam essa doação. O Nando passou o número 11-972610272, que é o Pix. E aí, a beleza é isso, porque você não gasta nada para fazer isso, né? Não tem aquela tarifa de transferência e você transfere o valor que você quiser e puder, né? Qualquer valor é bem-vindo. Agora, o que me parece que seria uma coisa bem bacana? Se você entrasse em contato mesmo com as Casas André Luiz, com a Rádio Boa Nova, com a TV Mundo Maior, você entra lá pelo site, etc., e se tornar um sócio mesmo. Por quê? Qual que é a grande diferença? E é muito legal. Você vai todo mês ser lembrado, né? E aí o legal é não fazer nem através de boleto isso. É através de transferência mesmo, que o boleto custa lá pro povo da Rádio Boa Nova, para o povo das Casas André Luiz, né? Fazer isso de uma maneira que você seja lembrado de fazer a sua contribuição, né? E eles poderem contar contigo, eles saberem que todos os meses você vai contribuir meu querido, independente do valor, né, com o qual você vai contribuir, mas eles saberem que eles podem contar com isso ajuda muito na organização e na administração, né? Você que administra aí o seu lar, você saber que você tem lá um salário ou que você vai ter uma renda mensal de X,
facilita muito a tua organização. Dessa forma, você sabe se você pode ou não pode comprar isso ou aquilo, se você pode ou não pode assumir essa ou aquela responsabilidade financeira. Então, tá? Fica aqui o nosso pedido, meu e do Nando, para que você entre em contato e se torne um colaborador mensal mesmo, né? Para eles saberem que você pode contar contigo, beleza? Vamos voltar para a pergunta. Quando estaremos realmente em paz com todos aqueles que ainda são para nós aversões naturais ou pessoas difíceis? Lembrando, estamos aqui para transformar relações que um dia não foram muito boas, representadas na forma dessas pessoas que a gente considera difíceis, ou representadas por essas pessoas que a gente lembra ou que a gente encontra e não gostaria de ter encontrado, tá certo? Em relações de verdadeiro amor. Isso só vai acontecer se a gente trabalhar por isso. Ai, Edson, mas é muito difícil, gente. Só de lembrar, olha aí, ó, só de lembrar da pessoa, a minha mágoa e o meu ressentimento já vem. Eu já lembro de tudo que ela fez. Eu sinto como se tivesse acabado de acontecer aquilo que ela fez para mim, que me magoou, que me judiou, etc. Tudo bem. De novo, essa coisa de transformar relações, se fosse fácil, a gente já nem estava mais por aqui nesse planeta de provas e expiações e já estaríamos aí caminhando bem à frente num planeta de regeneração ou num planeta feliz. Se estamos aqui, é porque realmente a gente considera, a gente sabe que é difícil mesmo. Então, vou te dar uma fórmula, uma coisa prática que vai te ajudar bastante neste processo de transformar essas pessoas difíceis, esses espíritos encarnados difíceis, né? Ou essas pessoas que a gente só de lembrar já vem um sentimento ruim, de aversão, de raiva, etc. Faça o seguinte, quando você for dormir, né? Toda vez antes de dormir, de maneira geral, a gente faz uma prece. Se você não faz isso, passe a fazer, né? Que é até para se preparar para essa noite de descanso, para essa noite de sono do corpo, porque nós espíritos vamos fazer outra coisa melhor. Então, antes de dormir, quando você for fazer as suas preces, faça preces especialmente por essas pessoas que você não gosta. Você não precisa ligar para ela, você não precisa ir lá encontrar com ela, você não precisa fazer uma visita para ela. Mas nas suas preces, todos os dias, todas as noites, coloque essas pessoas especialmente. Pedir para que Jesus proteja aqueles que a gente ama é a coisa mais tranquila do mundo. Pedir para que ele proteja, pedir para que ele envolva em felicidade, em alegria, que dê muita saúde para essas pessoas que a gente não gosta, é que é um baita de um exercício bom para se fazer. Porque nesse momento você vai se lembrar dela, mas mandando energia boa, pedindo a proteção de Jesus. Então, faça isso. Você vai ver que quando, eventualmente, daqui a meses ou daqui a sei lá quanto tempo, você encontrar com essa pessoa, você vai olhar para ela com olhos diferentes e ela também vai olhar com olhos diferentes para você. Esse é um grande exercício. Já estamos no final, chegando ao final do nosso programa. Então, como sempre, foi uma alegria estar aqui junto com vocês. Um beijo no coração. Até a próxima. Espero que tenha sido útil para você e bom como foi para nós. Né, Nando? Isso mesmo. Gratidão aí, Edson, por disponibilizar esse seu tempo tão precioso, estar com a gente aqui, estar com todos, com todas, né? Agradecer a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e até o próximo programa Alvorada, né, Edson? Grande abraço aí, tchau, tchau, Edson. Tchau, Nando, tchau, pessoal. Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui
Alvorada, com Nando Garcia.